Olá, eu sou Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou aqui com mais um vídeo. Hoje o assunto vai ser catalepsia. Por que eu escolhi esse assunto? Algumas pessoas me pediram para falar a respeito dele. Então a gente vai abordar um tema interessante, embora não muito comum, e com algumas informações que a maioria das pessoas não tem. De modo que vai tirar, inclusive, a angústia e o medo que algumas pessoas têm de serem enterradas vivas. A palavra catalepsia, ela vem do grego e vem da palavra catalepsis, que significa ataque. Mas a catalepsia, ela ocorre normalmente nas pessoas. Existe a catalepsia que a gente considera normal e aquela que a gente considera patológica, que é extremamente rara. A catalepsia normal é o seguinte: todas as vezes que nós nos deitamos para dormir, quando a gente começa a dormir, perder a consciência do real e entrar na consciência do sono, há um desligamento dos movimentos do nosso corpo. Eles se desligam, de modo que nós perdemos o controle do corpo, a gente não consegue mais se mexer. E quando a gente acorda, o processo mental de acordar ocorre simultaneamente ou ocorre logo em seguida em que desapareceu a catalepsia natural do sono, de modo que quando você acorda, você já é novamente capaz de se movimentar e de controlar o seu corpo. Mas ocorre casos ainda dentro da normalidade em que você, durante o sono, percebe que está dormindo. Algumas pessoas conseguem fazer isso. E na hora que elas têm esse insight, essa percepção, elas querem movimentar o corpo e é impossível, porque ele vai levar um tempo, que leva de alguns segundos, até 3 minutos pode demorar para voltar a ter o controle. Se ela já passou por isso uma ou duas vezes, entrou em desespero, porque não podia controlar o corpo, embora estivesse consciente. Mas se ela já passou mais de uma vez, aprendeu que quando ela sente isso e ela acorda, basta ela ficar quietinha, respirando normalmente, que o processo vai se reverter e ela vai voltar a movimentar o corpo dela naturalmente, num prazo bastante curto. Mas existe a catalepsia patológica, que é muito rara, em que a pessoa permanece durante muito tempo, horas, às vezes até mais um dia, paralisado. Ela está consciente, ela percebe as coisas que estão acontecendo e não é capaz de movimentar o corpo, está desligado esse mecanismo. As causas são muito difíceis de serem determinadas. A gente acredita que traumatismo cerebral pode causar isso, tem pessoas que têm isso e apresentam também epilepsia, né? Algumas doenças nervosas podem estar relacionadas à catalepsia patológica, mas ela é muito rara. Então, não é a necessidade das pessoas terem medo, por exemplo, de entrarem num estado de catalepsia e, por isso, serem dadas como mortas e passar por um velório, serem enterradas e depois acordar dentro de um túmulo de cemitério, como já se ouviu por aí, essas histórias aí tênebres. O que acontece é que hoje em dia é impossível que isso aconteça sem que haja um diagnóstico, porque a pessoa cataléptica ainda apresenta sinais vitais, o coração dela ainda continua funcionando, ela ainda tem que respirar, mesmo que tenha havido uma queda acentuada da velocidade em que isso aconteça, ele vai poder ser detectado com um pouco de atenção de um médico, por exemplo. Se a pessoa não tinha qualquer causa que possa justificar a morte, ela permanece com o corpo aquecido e, embora não possa se movimentar, então é possível se dar o diagnóstico de que a pessoa está viva e que possivelmente num estado de catalepsia. Lembrando que é extremamente raro. Então, esse eu acho que é uma coisa muito interessante de se saber, porque tem mitos por aí, né? Que fazem com que as pessoas tenham medo. Tem pessoas que têm uma fobia tão grande que elas ficam imaginando o tipo de túmulo que elas vão fazer, de modo que, se acontecer delas acordarem depois do enterro, elas possam pedir ajuda e serem desenterradas ou conseguir sair e voltar para casa. Mas isso não vai acontecer. Pode acreditar. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, participe da nossa fanpage, se inscreva em nosso canal, enfim, dê suas opiniões, façam perguntas e sugestões de assuntos que a gente pode abordar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.